Bem-vindo ao Clube dos 545. Estamos aqui mais uma vez. Sou o pastor Mateus Maia e neste espaço eu quero te ajudar na leitura e entendimento da Palavra de Deus. Por isso, todas as manhãs, às 5h45, de segunda a sexta, nós fazemos uma devocional juntos, seguindo a ordem tradicional dos livros da Bíblia. Começamos em Gênesis, hoje vamos para o capítulo 14 de Gênesis. Se Deus nos permitir, vamos continuar até Apocalipse. E o tema de hoje é a bênção de Melquisedeque. Quem, Mateus? Que nome é esse? Que nome comprido, que nome grande, Melquisedeque, que palavrão, né? Uma palavra grande. Sim, a bênção de Melquisedeque. Que bênção que é essa? Vamos ver, vamos descobrir? Abra comigo lá em Gênesis 14, né, os versos 19 e 20. E vamos ler juntos a palavra de Deus. O 18 diz, né, que ele trouxe pão e vinho, Melquisedeque, o rei de Salém. Já descobrimos aí que ele era um rei, né? E também continua dizendo, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. No 19 diz, ele abençoou Abrão e disse, Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Então, Abraão, seja abençoado pelo El Elyon, Deus Altíssimo. Abraão, gente, ou Abrão por enquanto, né? Ele se levantou para resgatar o seu sobrinho Ló. Lembrando aí da nossa devocional de ontem, Ló tinha escolhido ficar nos campos próximos a Sodoma e passou a habitar ali naquela terra. E houve uma guerra de 4 reis contra 5, e esses 4 reis acabaram, né, tomando a família de Ló, o próprio Ló, e levando, né, sequestrados depois dessa guerra. E mesmo Ló tendo escolhido se separar do seu tio, né, e fixar ali em Sodoma, o seu tio Abrão não o abandona. Ele levanta 318 homens treinados na sua casa para ir ali e resgatar Ló, perseguir até Dan, né, diz o texto. E ele conseguiu então resgatar não só Ló, como os bens dele, e também as suas mulheres, as mulheres daquele povo, e também parte do povo. E parece que o grupo de guerreiros de Abrão era bem menor do que o grupo de guerreiros do inimigo. Mas mesmo assim, eles foram vitoriosos. E a gente sabe que a força que eles tinham não era própria deles, porque depois o texto vai dizer, né, o próprio Deus Altíssimo aqui vai dizer através de Melquisedeque, que foi ele que entregou os adversários nas suas mãos. A gente leu aqui do verso 18 até o verso 20. Abrão aqui nos remete à ideia do próprio Jesus Cristo e do que ele fez para a humanidade e pela sua noiva. Abrão arriscou-se para resgatar o seu sobrinho Ló, mas quando fez isso, ele acabou também resgatando outras pessoas de Sodoma e Gomorra, e também o rei de Sodoma e Gomorra. É interessante que pensar, né, aqui que depois Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, mas mesmo assim ele resgatou estas pessoas. E Paulo diz, né, que enquanto nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, morreu pelos maus. Está lá em Romanos 8, ou melhor, Romanos 5, de 6 a 8. Ou seja, Jesus morreu por aqueles que iam ser salvos, mas também por aqueles que não iam ser salvos. Mesmo que fosse apenas uma ovelha perdida, né, o bom pastor não deixaria de ir lá e resgatá-la. Estão lembrados da parábola que o Senhor conta em Lucas, capítulo 15, de 1 a 7? Sabe, Abraão treinou guerreiros no seu acampamento, de modo que quando o seu sobrinho precisou, né, ser resgatado, eles estavam preparados. E eu penso que as nossas igrejas também precisam ser lugares de treinamentos, para quando uma das nossas ovelhas se perder, precisar ser resgatada, nós tenhamos pessoas
suficientes? Será que o lugar onde você está tem sido esse lugar para preparar? Será que você tem se permitido preparar como igreja? O rei de Salém é uma abreviação também para Jerusalém. Era um sacerdote do Deus Altíssimo que veio a Abraão e ofereceu uma refeição, pão e vinho, partes essenciais, né, de uma refeição comemorativa. E aquilo eles estavam comemorando o quê? A vitória, o retorno, né, dos vencedores. Esse sacerdócio rei é um tipo de sacerdócio eterno de Jesus Cristo. E ele é um modelo para os demais reis que virão. A palavra Salém também ela faz um contraste com a palavra Shalom, né, trazendo essa ideia de paz. Enquanto o rei de Sodoma, né, foi até grosso, não honrou Abraão com seus despojos e fez pedidos, Abraão, por outro lado, não tem interesse na guerra, não tem interesse nos despojos, né? E ele, ao contrário do rei de Sodoma, ofereceu o seu dízimo ao rei Mequisedeque. A Bíblia fala que o dízimo de tudo, no verso 20 que nós lemos aí. Quando Abraão faz isso logo depois de ser abençoado como resgatando seu sobrinho, tendo vitória na guerra, ele está reconhecendo o favor de Deus. Ele está reconhecendo que é Deus quem pode abençoar. E ele está também confirmando a promessa que estava sobre ele, ou seja, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Ou seja, a bênção vinha de Deus. E eles estão honrando a Deus. Estava reconhecendo que essa bênção estava sobre ele e permitindo que a bênção continuasse sobre a vida dele. Felizmente hoje muitos querem ser abençoados, mas sem reconhecer quem é o abençoador. Muitos querem a bênção de Deus, mas desprezam inclusive a noiva do Senhor, a sua agência, a família, que é a igreja. O lugar que Deus usa para proclamar as suas verdades e abençoar as pessoas. Sabe, nós precisamos deixar o Senhor sondar o nosso coração e ver se é necessário nos arrepender, né? Arrepender por não amar aquilo que o Senhor ama. E aquilo que o Senhor mais ama é a sua noiva. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Também nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê amor para amar os perdidos, aqueles que estão longe, a fim de resgatá-los. A igreja não é um lugar de prazeres. A igreja é um exército que precisa estar pronto para resgatar aqueles que estão em aflição. E que assim seja, assim como nós aprendemos aqui hoje, que existe uma bênção que vem da parte de Deus. Nós também possamos ser abençoadores. Sabe? Abençoadores resgatando as pessoas, mas também reconhecendo aqueles que Deus tem colocado na nossa vida. Reconhecendo a igreja do Senhor nas nossas vidas. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor nessa hora. Senhor, nós queremos te pedir, prepara-nos como guerreiros para lutar em favor daqueles que estão perdidos. Senhor, resgata, restaura o nosso amor pela igreja. Pai, talvez há pessoas aqui que Deus saíram de lá feridas, há pessoas que aqui não souberam lidar com certas situações. Pai, mas a igreja é a tua família, não é um lugar de pessoas perfeitas. E que essas pessoas entendam que se outros erraram, nós também erramos, elas erraram também. E é preciso, Deus, entender que nós não estamos aqui para brigar com os nossos irmãos, mas para nos levantar juntos e resgatar outras pessoas. Deus, traz de volta essas pessoas para o rebanho. Faz com que elas entendam que isso é mandamento do Senhor. Assim nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. E assim nós terminamos mais um capítulo da palavra do Senhor. Amanhã nós vamos continuar. E se você tem sido abençoado, por favor, deixe os seus comentários, compartilhe o vídeo, se inscreva no YouTube, me siga pelo Instagram. Nós também temos uma loja, a LR Shop. Se você quiser abençoar esse ministério, entre lá, LR Shop, shopp.com.br. E você vai ter Bíblias, acessórios, Bíblias infantis, livros,
bonés, e assim você vai estar abençoando o nosso ministério e também podendo, né, adquirir um material abençoado. Amém? Então fica assim, eu oro por você e você ora por mim. Um forte abraço. Jesus te abençoe.